Queremos saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Peço que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, Efésios, no capítulo 3. Efésios capítulo 3, apenas um versículo de número 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu já tratei esse tema aqui, estou trazendo mais uma vez. Existe um pensamento, queridos, dentro de nós, isso é muito natural, de que nós somos merecedores daquilo que temos. Nós dizemos para nós mesmos: eu me esforcei, eu batalhei, eu trabalhei duro, eu estudei muito, eu venci. Também existe em cada um de nós um senso muito aguçado de autojustificação. Nós achamos justificativas para todas as ocasiões, sejam elas ocasiões de vitórias ou sejam elas também ocasiões de derrotas. Nós defendemos o nosso ponto de vista, defendemos a nossa ideia, defendemos o nosso jeito, nossas coisas, o nosso modo, o nosso pensamento. Geralmente, quase 100% das vezes, nós estamos certos. Os outros é que estão errados. Só que esses pensamentos nos trazem grandes dificuldades em nossos relacionamentos. Por quê? Porque nos dão uma visão além do que nós somos. Traz dificuldade do nosso relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus de utilidade, achamos que Deus nos deve. Nós temos dificuldade de relacionamento com o nosso cônjuge, que afinal estamos acima, somos melhores, estamos mais certos. Nós temos dificuldades de relacionamento com a família, com os nossos parentes, nos ministérios da igreja, no trabalho, na escola. Então nós vamos estudar à luz desse texto como nós podemos corrigir e assim nos corrigir e assim melhorar os nossos relacionamentos em nosso dia a dia. Para nós entendermos a mensagem dessa noite, nós precisamos começar falando das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo está dizendo aqui que ele se tornou o pregador das insondáveis riquezas de Cristo. Ele foi constituído ministro. Ora, nós deduzimos, portanto, que para se constituir pregador ou ministro de alguma coisa, ele deve ter experimentado dessas insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, para que ele fale bem e conheça do que ele está falando, ele certamente experimentou isso. Sem dúvida nenhuma, nós conhecemos a história de Paulo. Nós sabemos que antes de anunciar o Evangelho, ele experimentou o Evangelho. É notória a sua conversão na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9.
A partir daí, Paulo começou a experimentar as insondáveis riquezas de Cristo. E essa palavra insondável significa inescrutável, algo que não pode ser investigado, algo cujo curso não pode ser traçado, não pode ser medido. A riqueza de Cristo é algo que não pode ser delineado, não pode ser sondado, investigado. Por quê? Porque a riqueza de Cristo é muito grande, porque a riqueza de Cristo é maravilhosa, porque a riqueza de Cristo é divina, espiritual, porque nós somos muito pequenos para alcançar as riquezas de Cristo, porque a nossa mente, nosso raciocínio, a nossa inteligência vai até um certo ponto, o nosso conhecimento vai até um determinado ponto, mas não passa dali. Algumas coisas, certamente nós podemos falar das insondáveis riquezas de Cristo. Mas mesmo essas coisas ainda são grandes e sublimes para nós. Nós falamos algumas coisas, experimentamos algumas coisas, mas não alcançamos a sua totalidade, porque elas são muito grandes. Por exemplo, a Bíblia diz que segundo a riqueza de sua graça, nós temos a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. A remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo é uma experiência dessa insondável riqueza de Cristo. É algo extremamente grandioso e maravilhoso a todos aqueles que já experimentaram isso, porque o perdão de Cristo nos alivia, o perdão de Cristo tira os nossos medos, o perdão de Cristo nos dá a convicção de que nós fomos aceitos por Ele, do jeito que nós éramos, pecadores e merecedores. É algo que nos restaura. O perdão de Cristo é algo que nos aproxima, reaproxima do Pai Celestial. O perdão alcançado pelo sangue de Cristo é algo que nos traz paz espiritual, uma paz que nós não encontramos em nenhum outro lugar ou em nenhuma outra coisa. Outro exemplo das insondáveis riquezas de Cristo é que a Bíblia também nos diz que pela suprema riqueza de sua graça, nos é manifestada, essa suprema riqueza da sua graça nos é manifestada através da sua bondade. E a bondade então de Deus também entra nessa lista das insondáveis riquezas de Cristo. Não sei se você sabe, mas é a bondade de Deus que está mantendo você hoje aqui vivo. Deus é bom, Deus manda a chuva para regar a terra, Deus manda o sol para nos aquecer, Deus criou toda essa natureza, essa casa terrestre para nos acolher, que nos dá sobrevivência. Isso é graça. Deus é bom e porque Ele é bom nós vivemos e nos movemos, nós existimos, porque Ele é bom. Mas a riqueza de Cristo vai além. A Bíblia também diz que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então essa insondável riqueza de Cristo é aquela que provê todas as coisas que nós necessitamos. Ele supre cada uma das nossas necessidades. É também essa insondável riqueza de Cristo que dinamiza as nossas vidas, que nos dá poder para vencer as nossas lutas. Ontem, acompanhando lá o enterro do Ilan, o seu pai, o Gerson, filho do nosso irmão José Aro, disse que agradecia a Deus pelos 14 anos que ele pôde conviver com o seu filho. Queridos, como um pai pode dizer isso, vendo o seu filho ali morto no caixão?
pela insondável riqueza de Cristo, pela insondável riqueza da graça de Deus, essa graça que nos fortalece, essa graça que nos reencoraja diante das perdas, das dificuldades, do desânimo. Queridos, que bênçãos são as insondáveis riquezas de Cristo. Se nós fôssemos enumerá-las, nós ficaríamos aqui muito tempo e nós não conseguiríamos relacioná-las todas. Essa graça nos redime, nos perdoa, nos torna filhos de Deus, nos dá a salvação eterna, nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá o amor, nos dá tudo o que nós necessitamos para vivermos aqui, e ainda nos fortalece em nossos momentos de fraqueza. Por isso Paulo, num determinado momento, lá em Romanos, ele escreve assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Podemos experimentar, podemos relacionar e dimensionar algumas das maravilhosas riquezas de Cristo, mas todas, jamais. Paulo também registra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, é grande, muito grande, inatingível, há algo, como diz o texto, algo cujo curso não pode ser medido nem traçado. E tudo isso Paulo recebeu de Deus, Paulo experimentou, Paulo viveu, e Paulo se tornou um pregador. Por isso ele diz, e eu vou ler de novo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então nós falamos um pouquinho das insondáveis riquezas de Cristo, e agora eu queria traçar um paradoxo com essa expressão que Paulo usa, o menor de todos os santos. E aí eu acho algo muito intrigante, algo muito estranho, e talvez a coisa mais fascinante nessa história de Paulo é que quem experimentou essas insondáveis riquezas de Cristo era o menor de todos os santos. E novamente, indo ao texto aqui, nós encontramos a dimensão do que Paulo quis dizer com essas palavras. Paulo usa aqui a palavra micros, para descrever a si mesmo, mínimo, muito pequeno, sem importância, insignificante, o menor de todos. Queridos, isso é fantástico. Por quê? Porque alguém que é o menor dos menores, alguém que é insignificante, alguém que é sem importância, alguém que é muito pequeno, experimenta as insondáveis riquezas de Cristo e se torna um arauto das insondáveis riquezas de Cristo, se torna um pregador. Paulo tinha consciência de quem ele era. No outro texto ele diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, porque eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Como é possível alguém tão pequeno, tão insignificante, ser escalado para se tornar pregador das insondáveis riquezas de Cristo? Não pode. Não pode. Aos olhos humanos não pode. Paulo diz ainda no outro texto: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, ou entre os quais, eu sou o principal. Como isso? O principal, o primeiro de todos, dos pecadores, ser escalado para pregar as insondáveis riquezas de Cristo? Não é possível, deve ter alguma coisa errada nessa história.
Queridos, todos nós sabemos que Paulo era alguém extremamente insolente e sem misericórdia. Paulo matava as pessoas por serem de uma outra religião. Paulo era alguém extremamente intolerante. Paulo era alguém extremamente presunçoso, orgulhoso, soberbo. A presunção de Paulo era tão grande que ele se achava perfeito, que ele se achava irrepreensível. Ele era um super religioso, um super fariseu, um super cumpridor da lei de Deus. Ele dizia assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Presta atenção, veja com quem está falando. Eu sou da linhagem de Israel, especificamente eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da gema, eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto à lei, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, sou irrepreensível. Meu Deus, que homem perfeito, que homem orgulhoso, que homem santo. Ele era tão perfeito e tão correto que se achava no direito de matar as pessoas, segundo o seu ponto de vista. Por exemplo, o diácono chamado Estevão, porque começou a seguir uma seita chamada os do caminho, porque começou a seguir um novo Senhor Cristo, Paulo se achou no direito de, aos seus pés, apedrejá-lo. Talvez agora você compreenda porque Paulo disse que era o principal dos pecadores. Agora, queridos, como pôde alguém tão presunçoso, assassino, se tornar um pregador do Evangelho? Como pôde alguém que nem ao menos conviveu aos pés de Cristo como os 12 apóstolos, não pertenceu ao colégio apostólico, se tornar um pregador das insondáveis riquezas de Cristo? Como pôde o menor dos menores, o micro dos micros, alcançar as insondáveis riquezas de Cristo? Não somente alcançar, mas experimentar, viver e ainda se tornar um ministro delas. Como pôde? É exatamente aí que entra o terceiro ponto, a grande ideia e a grande lição para as nossas vidas nesta noite. Das insondáveis riquezas de Cristo, de Deus, ao principal dos pecadores, ao menor dos apóstolos, existe uma grande distância, uma grande lacuna. Paulo só se tornou o que se tornou pela graça de Deus. Paulo se tornou o pregador das insondáveis riquezas de Cristo pela graça de Deus. Esta é a lição principal da mensagem dessa noite. Tudo, absolutamente tudo, é pela graça de Deus. Ele, sendo o principal dos pecadores, só viveu as riquezas insondáveis de Cristo pela graça de Deus. De um insolente, de um intolerante, de um assassino, Paulo se tornou um filho de Deus. Paulo experimentou a paz de Deus em seu coração. Paulo recebeu sobre si a alegria do Espírito Santo. Paulo experimentou a salvação. Paulo hoje está no paraíso com Cristo pela graça de Deus. Ele era terrível, mas foi perdoado. Ele era terrível, mas ele foi transformado pela graça de Deus. Quero dizer para vocês que não há nada em mim, absolutamente nada em mim, nada em você, nenhum esforço em nós, nenhuma bondade em nós que nos leve a Deus,
que nos faça tornar-se filhos de Deus, que nos salve da maldição dos nossos pecados, que os nossos pecados merecem. Se nós acharmos que temos merecimentos diante de Deus, se acharmos que somos bons, que somos justos, coitado de nós. Nós somos pecadores. Nós temos uma natureza degenerada dentro de nós. Se quer alguns exemplos, nós julgamos, nós condenamos, nós nos alegramos algumas vezes com a derrota do outro, nós temos malícia em nossos pensamentos, nós somos mesquinhos, nós somos egoístas. Espera aí, eu estou falando de mim, eu sou assim. Agora, quando o jovem, ou melhor, o homem rico chega para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Aqui não existe ninguém bom, só um é bom. Estou falando de mim, mas segundo Jesus estou falando de todos. Nós andamos segundo a nossa vontade e não sob a vontade de Deus. Nós somos orgulhosos, somos vaidosos, nós somos mentirosos, nós queremos levar vantagem sobre o nosso próximo, nós queremos aparecer, nós queremos ser louvados pelos homens. Ou você não gosta de ter o teu ego massageado? Nesse aspecto, qual de nós merece alguma bênção de Deus? Quem somos nós para achar que merecemos a salvação, a vida eterna, o céu? Mas queridos, como Paulo, nós também experimentamos das insondáveis riquezas de Cristo. E por que nós experimentamos? Única e exclusivamente pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Além da conversão, além da nossa salvação, além da vida eterna que Cristo já nos deu, tudo que temos e tudo que nós somos aqui é pela graça de Deus. Todas as bênçãos que recebemos de Deus, todo o nosso suprimento, o nosso emprego, a nossa casa, as nossas roupas, o nosso alimento, a nossa família, tudo vem tão somente pela graça de Deus. Você tem uma boa casa, um bom carro, uma conta bancária, pela graça. Não pense que você mereceu isso. Por favor, em nenhum momento pense isso, para que você e para que nós não afrontemos a graça e a misericórdia de Deus. Pastor, mas eu trabalhei. Pastor, mas eu suei, eu me esforcei, eu mereci. Você mereceu. Muito bem. Então vamos refletir mais algumas coisas. Você foi concebido porque Deus permitiu. Você sabia disso? Dentre milhões lá de espermatozoides, você vingou. Você está aqui. Você foi gestado durante 9 meses. Algumas crianças morrem ainda na barriga de suas mães. Outras morrem no parto. Recentemente eu perdi um sobrinho com 1 semana de vida. Mas você está aqui nesta noite porque assim Deus permitiu, pela graça. Queridos, é razoável pararmos de achar que nós temos merecimentos nesta vida, diante de Deus. Nós estamos vivos agora, neste minuto, não sabemos daqui a alguns minutos. Só pela graça de Deus, somos o que somos, temos o que nós temos.
Tudo e todas as coisas existem pela graça de Deus. Sola gratia, já diziam os reformadores do século XVI. Paulo está dizendo para nós nesta noite que se tornou pregador das insondáveis riquezas de Cristo, sendo Ele o menor de todos, pela graça. Eu sou um pastor, aqui nós temos presbíteros, diáconos, músicos, cantores, temos aqui profissionais liberais, mecânico, médico, pedreiro, engenheiro, pela graça de Deus. Por que muitas vezes nós entramos em conflitos em nossos ministérios, em nossa liderança? Porque ainda nós não entendemos que tudo o que nos tornamos foi por causa da graça de Deus. Porque é notório em todas as igrejas terem dificuldades, por exemplo, na área do louvor, do coral, da música. Por quê? Porque essa área tem sido tão difícil de ser administrada em todas as igrejas. Porque, eu não falo da igreja, somente falo dos pastores, porque não há unidade entre os pastores. Porque nós temos dificuldade de relacionamentos lá em nosso trabalho, lá onde nós estudamos, em nossa família. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que não temos brilho próprio. Esquecemos-nos de que toda beleza e brilho vem da luz do mundo, que é Jesus. E que nós simplesmente refletimos esta luz. Quantos queriam ter o emprego que nós temos e não têm? E muitas vezes nós reclamamos. Por que nós temos conflito com o nosso cônjuge? Porque nós nos achamos mais perfeitos do que ele. Porque nós achamos que temos mais direito do que ele. Porque nós queremos que prevaleça o nosso ponto de vista. Porque nós não conseguimos captar que se temos uma família foi porque Deus assim teve misericórdia de nós e nos constituiu família. Quantos queriam ter uma família como a nossa e não têm? Quantos gostariam de ter o que nós temos e não têm? E muitas vezes nós reclamamos, estamos enfastiados, estamos cansados. Misericórdia. Onde está o entendimento de que tudo o que somos e temos vem do alto, vem pela graça de Deus? E eu quero concluir. Vou ler mais uma vez o texto. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo tinha plena consciência da graça de Deus. Ele tinha plena consciência de que toda a dimensão do seu ministério se devia, toda a dimensão que o seu ministério havia tomado se devia exclusivamente, não pela sua capacidade, mas pela graça de Deus. Pelo contrário, ainda ele achava-se imerecedor de tudo que ele fazia. Ele se considerava o menor de todos. Queria perguntar para você nesta noite: você se acha indigno de fazer o que você faz? Ou será que nós temos brigado para prevalecer, para aparecer, para conquistar uma notoriedade? Quem é o nosso juiz? Deus ou os homens? De quem nós devemos receber louvor? A quem nós devemos agradar com aquilo que nós fazemos? Com o nosso serviço? A Deus ou aos homens? Fazemos para Deus ou fazemos para homens?
Muitos dos conflitos que nos desgastam, seja na comunidade de fé, seja na família, seja no trabalho, não existiriam se nós tivéssemos a consciência, de que tudo é pela graça de Deus. Não existiriam se nós fôssemos humildes o suficiente para entender que nós não somos nada, assim como Paulo, que sendo o maior dos apóstolos se considerava o menor, o menos digno. E para aqueles que estão vivendo a sua vida alheios à palavra de Deus, achando que tudo está tudo bem, que tem uma vida financeira razoável, porque é inteligente, porque é trabalhador, porque é merecedor, a palavra desta noite é cuidado, cuidado, porque as pessoas que pensam assim, são as pessoas mais infelizes deste mundo, porque tudo o que elas conquistam, não cabem no metro cúbico de um caixão. Quem vive a sua vida achando que merece tudo o que tem, que se acha o centro da sua própria vida, é um coitado. Tudo ruirá como um castelo na areia. É necessário, queridos, reconhecer urgentemente, hoje mesmo, que tudo vem das mãos do Pai Celeste. Lembram-se do rei Herodes? Foi fazer um discurso lá no seu púlpito, na sacada do seu palácio, e o povo lá embaixo disse: é a voz de um Deus. E o Herodes gostou da ideia de se sentir como um Deus, aceitou a glória que é devida somente a Deus, e a Bíblia diz que ele caiu na mesma hora e morreu ali. Que Deus nos dê plena consciência de que tudo que somos, tudo que temos e tudo que conseguimos realizar, somos, temos e realizamos pela graça de Deus operando em nós. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e que a sua palavra nos torne servos, não de homens, mas de Deus. Que a sua palavra nos torne humildes e reconhecedores da sua graça, em nome de Jesus. Amém.